As luzes fluorescentes na lavanderia do porão do velho prédio de apartamentos zumbiam com sua vibração constante e monótona. O som havia se tornado uma espécie de trilha sonora de fundo para a vida de Rachel Monroe por mais de meio ano. Ela estava parada diante da máquina de lavar industrial enferrujada. Seus dedos se moviam mecanicamente enquanto separava a pilha de roupas. As roupas carregavam o cheiro fraco de fumaça de cigarro e do detergente barato vendido na loja de descontos no fim da rua. O tecido áspero arranhava suas palmas, fazendo sua pele arder. Seu corpo inteiro doía depois de um longo dia trabalhando na lanchonete. E depois, limpando o turno da noite em um escritório perto do centro. A linha esguia de suas costas latejava com uma dor surda e irradiante. Essa dor subia da parte inferior da coluna até os ombros. Era um lembrete de que ela estava de pé por tempo demais. Ela se movia com cuidado, delicadamente, como se qualquer movimento brusco pudesse fazer seu corpo se estilhaçar em pedaços. O hematoma em sua bochecha esquerda escureceu durante a noite. Espalhou-se em manchas roxas e azuis. Era como uma confissão feia que ninguém queria ouvir. Cada respiração pressionava fortemente suas costelas direitas. Era uma lembrança do chute que Derek Shaw havia dado 3 dias antes. Mas a pior parte não era a dor física. A pior parte era o medo que se enrolava em seu estômago como uma cobra. Ele se apertava sempre que havia um som no corredor ou uma porta de carro batendo no estacionamento. Era o suficiente para fazer seu coração disparar a cada vez. Lily, sua filha de 4 anos, estava sentada de pernas cruzadas no chão frio de concreto ali perto. Ela apertava seu urso de pelúcia de um olho só contra o peito. O urso já tinha sido de um tom quente de marrom. Mas depois de anos sendo segurado com força enquanto Lily dormia, enquanto ela tremia de medo, enquanto seguia sua mãe de um refúgio temporário para o outro, ele desbotou. Tornou-se um bege opaco com toques de cinza. Lily o chamava de Ted com a simplicidade que só as crianças têm. E Ted ia com ela para todos os lugares. Quando Rachel trabalhava no turno da noite, Lily vai falar Lily levava Ted para o apartamento da vizinha. Quando correram para o pronto-socorro em uma noite de tempestade no ano passado, porque Derek havia jogado móveis pela casa, Ted estava firmemente debaixo do braço de Lily. Até mesmo durante as 3 semanas que ficaram no abrigo para mulheres. Lily dormia com Ted pressionado contra ela, como se o ursinho fosse um escudo entre ela e o mundo. Ela cantarolava uma melodia agora, suave e sem palavras. Seus pezinhos balançavam enquanto fazia Ted dançar no chão empoeirado. Rachel olhou para a filha pelo canto do olho. Seu coração se apertou com uma mistura de amor e culpa. Lily merecia mais do que isso. Mais do que uma vida ameaçada pela sombra de um homem instável. Mais do que um apartamento velho com paredes rachadas e escadas que estavam sempre frias. Mais do que ver sua mãe esconder hematomas sob maquiagem de farmácia. A ordem de restrição contra Derek não significava nada. Ele a violou 2 vezes. A primeira vez foi quando ele ficou do lado de fora da loja onde Rachel trabalhava. Ele gritou até o gerente ameaçar chamar a polícia. A segunda vez foi quando ele entrou furtivamente no prédio e passou um bilhete ameaçador por baixo da porta dela. Toda vez que ela chamava a polícia, não recebia nada além de olhares de compaixão. E um número de caso que ninguém jamais acompanharia. O sistema nunca funcionava para mulheres como ela. Mulheres sem dinheiro para um advogado, sem família em quem confiar, sem nenhum outro lugar para ir. A porta da lavanderia se abriu de repente e Rachel se encolheu. Sua mão congelou sobre a pilha de roupas. Mas era apenas a senhora Henderson do 3º andar, puxando seu carrinho de lavanderia amassado. Ela olhou brevemente para o hematoma no rosto de Rachel. Tinha aquele olhar familiar de quem aprendeu a não fazer perguntas em um prédio como aquele. Rachel forçou um sorriso fraco e voltou ao trabalho. Suas mãos tremiam um pouco, mesmo sabendo que não havia ameaça. Ela tinha que terminar a lavanderia, levar Lily para cima, aquecer o macarrão que sobrou da última compra, e tentar dormir algumas horas antes do turno da manhã na torre de escritórios. Sua vida havia se tornado nada mais do que um ciclo de sobrevivência. Um som suave na porta fez Lily parar abruptamente. Ela se levantou, agarrando Ted com os olhos fixos na entrada. Rachel olhou para cima, prendendo a respiração quando viu a sombra de um homem parado no corredor.
Ele observava através do vidro estreito. Por um momento, o ambiente pareceu ficar mais frio. Este homem não pertencia ao mundo delas. Ele estava ali apenas para inspecionar a fundação em ruínas de uma propriedade. Uma propriedade que sua empresa pretendia adquirir e demolir. Mas o que ele encontrou no porão não foram apenas canos enferrujados. Ele não pertencia às luzes bruxuleantes do porão, nem às paredes manchadas de ferrugem, nem aos apartamentos com goteiras na chuva. E Rachel não tinha como saber que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ela nunca ousou imaginar. Se você ainda está ouvindo, e se esta história tocou algo dentro de você, por favor, tire um segundo para se inscrever em nosso canal. Curta e compartilhe este vídeo para que possamos continuar trazendo histórias emocionantes todos os dias. E se não se importar, me diga de onde você está assistindo. Deixe um comentário abaixo e nos conte a que canto do mundo esta história chegou. Nós valorizamos cada palavra que você compartilha. O homem ficou ali, em completa imobilidade, como uma estátua esculpida. Sua estrutura alta preenchia quase toda a janela estreita da porta da lavanderia. Seu terno cinza-carvão, perfeitamente ajustado, assentava em ombros largos. Isso lhe conferia um ar de autoridade que parecia deslocado no porão empoeirado e com cheiro de alvejante. Mesmo através do vidro grosso, Rachel podia ver o brilho de um relógio de luxo. Ele aparecia sob o punho da camisa dele, e uma fina corrente de ouro brilhava na abertura do colarinho. Ao lado dele estavam outros dois homens, mais baixos, mais musculosos. Eles vestiam jaquetas escuras e tinham a atenção tensa de pessoas familiarizadas com o perigo. Eles murmuravam entre si, mas no momento em que Lily se levantou e caminhou em direção à porta, todos os três ficaram em silêncio imediatamente. Antes que Rachel pudesse reagir, Lily empurrou a porta pesada. O rangido cortou o ar e fez o coração de Rachel disparar. A garotinha entrou no corredor frio, seus pés descalços tocando o chão. O homem alto se virou ao vê-la se aproximar. Seu olhar caiu sobre a criança com um lampejo de surpresa. Ele não conseguiu esconder. Os dois homens ao lado dele enrijeceram. Suas mãos correram para dentro de suas jaquetas, onde Rachel suspeitava que armas estavam escondidas. Mas a figura central levantou uma mão, um pequeno gesto que carregava o peso de uma ordem. Tudo ficou em silêncio. Lily parou diante dele, com a cabeça inclinada para trás o máximo que conseguia. Ela estendia Ted com as duas mãos. Sua vozinha flutuou pelo corredor silencioso. Se você consertar o machucado da minha mãe, pode ficar com o Ted. O Ted é muito corajoso. Ele espanta os monstros. Ninguém falou por vários segundos. O homem se abaixou um pouco. Seus olhos se desviaram de Rachel para focar inteiramente em Lily. E no urso desbotado de um olho só, costurado com um botão de plástico que não combinava. Rachel correu, sua garganta se apertando de humilhação e medo. Ela pegou Lily nos braços, gaguejando que a criança era pequena, que ela não entendia, que não queriam problemas. Implorou para que ele ignorasse a oferta tola de sua filha. Mas ele não olhou para ela. A frieza em seus olhos se suavizou em algo inesperadamente gentil, enquanto observava a garotinha. Ele se agachou mais, quase no nível dela, sua expressão estranhamente terna. Ted espanta monstros, é? Sua voz era profunda, carregando um leve sotaque italiano. Lily assentiu com certeza. Ele é muito bom nisso, mas minha mãe está machucada. Acho que ela precisa mais dele. Rachel apertou o abraço em sua filha, tentando puxá-la para trás. Mas o homem manteve o olhar em Lily e Ted. Quando ele finalmente olhou para Rachel, seus olhos não demonstravam mais distanciamento. Eles continham uma fúria silenciosa e gélida. Uma fúria que afundava sob a superfície em vez de explodir. Seu olhar percorreu o rosto dela, parando no hematoma escuro em sua bochecha. Depois, desceu para o braço que ela instintivamente envolvia em suas costelas. "Quem fez isso com você?" Ele perguntou, sua voz baixa e uniforme, sem o menor tremor. Rachel balançou a cabeça reflexivamente. "Ninguém, não é nada. Nós deveríamos ir." Ela puxou Lily para mais perto, desesperada para terminar aquele encontro desconcertante. Mas Lily, como se não tivesse ouvido uma palavra, falou novamente. Sua voz suave, mas clara. "Foi o namorado da minha mãe. Ele é mau. Ele grita e joga coisas. Minha mãe tem medo dele, mas ele diz que vai voltar." Rachel desejou que o chão se abrisse sob seus pés. Tudo o que ela tentou esconder.
Cada mentira inofensiva criada apenas para sobreviver agora estava exposta pela honestidade inocente de sua filha. O homem ainda não disse nada, mas ela pôde sentir algo mudar no ar ao redor dele. O silêncio se adensou como uma tempestade se formando por trás de seus olhos. Ele estendeu a mão, não para Rachel, mas para Lily. Qual é o seu nome? Lily Monroe. Tenho 4 anos e meio. Ela levantou Ted novamente. Este é o Ted. Você o quer? Ele é muito bom. Ele olhou para o urso, depois o empurrou gentilmente de volta para a criança. Ted deve ficar com você. Ursos corajosos pertencem a meninas corajosas. Então ele se ergueu em toda a sua altura, sua presença preenchendo o corredor estreito. Quando ele olhou para Rachel novamente, sua expressão não era mais de raiva, mas de uma determinação inabalável. Elijah Romano. Acho que devemos conversar. Rachel encarou a mão que ele ofereceu, cheia de suspeita, medo, e um toque de algo que ela não conseguia explicar. Algo que a impedia de se virar. Lily olhou para ela com olhos confiantes, e a dor em suas costelas a lembrou que, às vezes, confiar em um estranho pode ser a única maneira de sobreviver. Ela colocou a mão na dele, hesitante e trêmula. Rachel Monroe. Elijah assentiu. Me fale sobre o homem que fez isso com você. A mão de Elijah era grande e quente, a palma marcada por calos leves. No entanto, seu aperto era gentil, como se ele entendesse precisamente o quão cuidadoso precisava ser ao tocar alguém que carregava tantas feridas. Rachel deixou a mão ali por alguns segundos antes de se afastar, seus olhos ainda desconfiados. Lily estava ao lado dela, sua mãozinha agarrando a barra da calça da mãe. Seu olhar estava fixo em Elijah, com uma curiosidade intocada pelo medo. Como se, no mundo simples dentro de sua mente, este homem fosse alguém que Ted havia escolhido. Elijah não a pressionou nem a questionou. Ele simplesmente se virou para o homem atrás dele e deu um leve aceno de cabeça. O homem imediatamente pegou o telefone, disse algumas frases breves em italiano e se afastou. Elijah gesticulou para que Rachel e Lily o seguissem. Rachel hesitou. Ela nunca confiou em estranhos, especialmente homens, e certamente não em homens que carregavam um ar de poder e mistério como ele. Mas quando olhou para Lily, quando se lembrou do apartamento velho onde Derek quebrou a janela apenas para gritar que ela não merecia ser amada, quando se lembrou de acordar no chão do banheiro depois de ser espancada até ficar inconsciente, com sua filhinha limpando seu rosto com um pano úmido, seus pés começaram a se mover. Elijah não as levou para o carro de luxo estacionado na calçada. Em vez disso, ele as guiou em direção à saída dos fundos do complexo de apartamentos, onde um SUV preto esperava. A porta se abriu, revelando um interior limpo e quente. Rachel parou por alguns segundos antes de levantar Lily e se acomodar no banco de trás. Elijah não se sentou ao lado delas. Ele ocupou o assento do passageiro da frente, dando-lhe espaço. O motorista, que mais parecia um guarda-costas, a observava pelo espelho retrovisor, mas não disse nada. A viagem foi silenciosa. Do lado de fora da janela, a cidade passava em um borrão de luzes amarelas de rua e letreiros piscantes de lojas de conveniência, postos de gasolina e bares noturnos. Rachel envolveu os braços em volta de Lily, sentindo o batimento cardíaco da filha diminuir, enquanto ela adormecia com Ted firmemente agarrado. Ela ainda não havia perguntado para onde Elijah as estava levando, em parte porque temia saber a resposta. Elijah finalmente falou quando o SUV entrou em uma rua tranquila que levava a um condomínio residencial fechado. Este lugar se chama Eden Park Estates. Não se preocupe, isso é apenas temporário, ele disse sem se virar, como se lesse seus pensamentos. Eu mantenho um apartamento seguro aqui. Ninguém sabe sobre ele. Ninguém o encontrará. Você e Lily precisam descansar, comer, estar em um lugar sem medo. Rachel não respondeu. Seu coração batia forte quando o SUV parou em frente a um moderno prédio de 3 andares. Uma luz amarela e quente brilhava de uma janela do segundo andar. A porta se abriu e uma mulher asiática idosa saiu. Ela usava um longo cardigã de malha e um sorriso gentil gravado em seu rosto enrugado. Esta é Min. Ela era enfermeira. Agora ela me ajuda a cuidar de pessoas que precisam de paz. Ela não perguntará nada, a menos que você queira conversar. Min pegou Lily com facilidade praticada, como se tivesse passado anos segurando crianças assustadas por gritos e portas batendo.
Lily se aninhou em seu ombro e continuou dormindo sem emitir um som. Rachel as seguiu para dentro, passando por um corredor de madeira que levava a um pequeno e aconchegante apartamento no segundo andar. Os móveis eram simples, mas bonitos, limpos e com cheiro de lavanda e madeira fresca. Um quarto com uma cama larga já estava arrumado, com toalhas dobradas cuidadosamente em cima. Elijah não entrou. Ele ficou na porta, seu olhar se suavizando pela primeira vez. Eu não farei nada que a faça se sentir fora de controle, Rachel. Não preciso saber de tudo imediatamente. Apenas isto. O homem que a assusta nunca mais tocará em você ou em sua filha. Rachel apertou a alça de seu casaco e o encarou. Na luz amarela e quente, sua sombra se estendia pelo corredor como uma parede sólida entre ela e todos os anos de dor. Obrigada. Ela sussurrou, sua voz tão fraca que mal a ouviu. Elijah assentiu. Durma profundamente. Amanhã será melhor. Então ele se virou, deixando-a em um mundo onde não havia batidas à meia-noite nas portas, nem garrafas de bebida quebradas, nem fúria gritante. Apenas uma cama quente, luz suave e um frágil fio de esperança flutuando pela janela. Elijah Romano, um homem sobre quem ela não sabia nada além de seu nome, havia lhe dado a primeira respiração completa que ela deu sem medo em muito tempo. Na manhã seguinte, Rachel acordou em um quarto desconhecido que não parecia ameaçador. Foi a primeira manhã em meses que ela não acordou assustada com o som de punhos batendo ou passos pesados no corredor do antigo apartamento. A luz suave da manhã filtrava-se através de cortinas de cor creme, caindo sobre a cama larga com lençóis frescos. O leve cheiro de óleo de lavanda pairava no ar. Lily ainda dormia ao lado dela, com a boca ligeiramente aberta, os braços firmemente enrolados em Ted, um hábito que parecia gravado em seus ossos. Rachel ficou imóvel, olhando para o teto, sua mente estranhamente vazia. Era como se seu corpo ainda não tivesse aprendido que não precisava se preparar para o perigo hoje. Sem gritos, sem álcool, sem luzes piscando, apenas um silêncio puro e terno. Ela se sentou, seus pés descalços tocando o chão de madeira quente, e caminhou lentamente para fora do quarto. O apartamento era tão calmo que ela sentiu como se estivesse entrando em algo irreal. A cozinha era clara e arrumada, com torradas, manteiga de amendoim, uma panela de café ainda quente e um copo de leite frio esperando na geladeira. Ao lado da mesa, havia um bilhete escrito à mão em tinta preta. Tome o café da manhã. A pequena Lily tem leite de morango na geladeira. Não precisa ter pressa. Está tudo bem. Rachel sentou-se segurando a xícara de café sem beber. O calor que se infiltrava em suas mãos parecia despertar uma parte de si mesma que estava dormente há muito tempo. Tudo não estava bem. Ela sabia disso. Mas por este momento, ela e sua filha estavam seguras. Quando Lily acordou, ela entrou na cozinha com o cabelo bagunçado e os olhos sonolentos. Rachel a pegou nos braços, incapaz de conter o primeiro sorriso genuíno que sentia em semanas. Elas tomaram café da manhã juntas. Lily tagarelava sobre um sonho em que Ted podia voar, enquanto Rachel assentia e murmurava em resposta, permitindo-se descansar naquela inocência fugaz. Perto do meio-dia, Min voltou, batendo suavemente antes de entrar. Ela trouxe uma sacola cheia de roupas limpas, escovas de dente, shampoo e alguns brinquedos pequenos. Ela não perguntou nada, apenas apontou para a máquina de lavar no final do corredor e disse a Rachel que poderia usá-la a qualquer momento. O almoço seria macarrão frito e legumes no vapor. Lily se afeiçoou a ela instantaneamente, e Rachel só pôde oferecer gratidão com os olhos e um pequeno aceno de cabeça. À tarde, mãe e filha foram para a varanda com vista para um jardim perfeitamente cuidado. Havia arbustos de lavanda, bancos de madeira branca e uma pequena fonte no centro. Lily segurou a mão da mãe e sussurrou, Mamãe, esta é a nossa casa? Rachel ficou em silêncio por um longo momento, depois se agachou e murmurou, Ainda não, mas é um lugar onde podemos descansar. E pela primeira vez desde que Derek entrou em suas vidas, ela se permitiu imaginar algo além da sobrevivência. Elijah não apareceu naquele dia. Nenhuma batida inesperada, nenhuma pergunta, nenhuma sensação de que ele estava esperando ou observando. Mas, mais tarde, naquela tarde, quando Rachel passou pela sala de estar, uma pasta fina havia sido colocada cuidadosamente sobre a mesa. Ao lado, um telefone com um único contato já inserido.
Na capa da pasta, com uma caligrafia que ela reconheceu imediatamente, estavam as palavras: "Para quando você estiver pronta." Rachel não a abriu. Ela se sentou no sofá com Lily dormindo em seu colo, o livro de gravuras escorregando da mão da menina, e olhou pela janela em direção aos telhados que brilhavam sob o pôr do sol. Havia algo na presença de Elijah, mesmo em sua ausência, que a fazia se sentir respeitada. Não pressionada, não encurralada, não manipulada. Ela não estava acostumada com isso. Os homens em sua vida sempre comandaram, controlaram e quebraram. Mas Elijah Romano, de alguma forma inexplicável, a fazia sentir que não era uma criatura presa em um labirinto. Ela se sentia como uma pessoa, uma mulher, com um nome que importava, com uma voz, com o direito de escolher. E isso, mais do que qualquer promessa, alcançou um lugar profundo dentro dela, que estava fechado há muito tempo. Naquela noite, Rachel colocou Lily na cama, puxou o cobertor sobre as duas e disse a si mesma que abriria a pasta pela manhã. Mas antes de fechar os olhos, ela sussurrou suavemente para o ar, ou talvez para o homem em algum lugar lá fora cumprindo sua palavra. Obrigada, Elijah Romano. Obrigada por um dia sem medo. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava suavemente pelas cortinas, lançando um brilho suave sobre o apartamento silencioso, onde Rachel e Lily ainda dormiam profundamente. Os primeiros raios deslizavam pelo chão de madeira, formando um caminho quente que levava à mesa onde a pasta ainda estava intocada, como um lembrete gentil. Rachel acordou quando o relógio se aproximava das 8, mais cedo do que o habitual. Não por causa de um alarme ou barulho, mas porque seu sono tinha sido invulgarmente profundo. Era como se seu próprio corpo estivesse surpreso por não precisar mais ficar de guarda. Ela se sentou, ajeitou o cobertor em volta de Lily e foi para a sala de estar. O apartamento ainda estava em paz, preenchido apenas pelo canto dos pássaros do lado de fora e pelo leve cheiro de pão assado vindo de algum lugar do prédio. Ela olhou para a pasta por um longo tempo antes de abri-la. Dentro, havia um resumo breve, mas preciso. Informações sobre ela, sobre Derek, sobre a ordem de restrição e suas violações recentes. Havia até fotos do carro de Derek estacionado perto de seu local de trabalho à noite, tiradas de câmeras de segurança. Provas que a polícia nunca se deu ao trabalho de reconhecer. No final, havia um pequeno pedaço de papel com uma caligrafia firme. Eu acredito em você. Se estiver pronta para falar, eu vou ouvir. Rachel fechou a pasta, sentou-se em silêncio por um momento, depois se levantou e trocou de roupa. Quando Min apareceu com 2 copos de suco de laranja e um prato de doces, Rachel perguntou suavemente se Elijah estava disponível. Min assentiu, não questionou nada, entregou-lhe uma chave e disse que ele estava no último andar. A sala de cima era uma pequena biblioteca combinada com um escritório. Tinha teto alto, estantes de livros e janelas largas que se abriam para uma varanda cheia de hortênsias e jasmim. Elijah estava de costas para ela, com as mangas da camisa branca arregaçadas, preparando café. Ele não se virou quando ouviu a porta se abrir. Apenas disse em voz baixa que ela podia se sentar em qualquer lugar e que ele serviria uma xícara para ela também. Rachel sentou-se em uma cadeira de couro marrom claro, os dedos apertando a alça da bolsa sem saber por onde começar. Quando Elijah colocou o café na frente dela e se sentou em frente, seu olhar calmo esperou. Eu sei que você leu o arquivo, ela começou, sua voz baixa, mas firme. Mas o que está escrito ali é apenas parte da história. Elijah assentiu levemente. Não preciso ouvir tudo, apenas o que você quiser compartilhar. Rachel ficou em silêncio por um longo tempo. Conheci o Derek quando tinha 21 anos. Eu tinha largado o 2º ano da faculdade depois que minha mãe morreu de repente. E meu pai já não fazia parte da minha vida desde que eu tinha 8 anos. Eu trabalhava em um pequeno café perto da estação de ônibus. Ele vinha todos os dias, educado, gentil, me comprava café, me deu um cachecol na primeira manhã de neve da estação. Elijah ouvia sem interromper. Quando Rachel chegou à parte sobre sua gravidez inesperada e sua decisão de ter o bebê, apesar das objeções de Derek, seu olhar se aprofundou. Derek começou a mudar quando Lily tinha apenas alguns meses. Ele perdeu o emprego, bebia com frequência, ficou irritado. Mas toda vez que me batia, ele chorava depois, pedia desculpas, prometia que nunca mais faria isso. E eu acreditava nele.
Não porque eu fosse tola, mas porque eu precisava acreditar que ele voltaria a ser o homem que uma vez me abraçou com ternura e me disse que eu era seu mundo inteiro. Rachel levantou o olhar, os olhos brilhando, embora sua voz se mantivesse firme. Tentei ir embora 2 vezes, mas não tinha dinheiro, nem família. E os abrigos estavam sempre cheios. A última vez que saí, ele me encontrou em 3 dias. Arrombou a porta da amiga que me deixou ficar. A polícia veio, mas eles apenas registraram um boletim e o deixaram ir. Elijah assentiu, seus olhos sombrios. Não estou te contando isso por pena, acrescentou Rachel, mas porque quero que você saiba que não sou fraca. Eu sobrevivi, e agora só quero que minha filha nunca mais sinta medo. Elijah recostou-se, sua voz baixa. Eu não acho que você seja fraca. Pessoas fracas não fogem noite adentro segurando seus filhos. Não trabalham em 2 empregos para pagar o aluguel. Não escondem seus hematomas para que sua filhinha possa sorrir. Ele fez uma pausa e depois falou lentamente. Não vou perguntar o que você quer, mas se me permitir, vou garantir que Derek Shaw nunca mais ameace sua vida. Rachel olhou para ele por um longo tempo, não com suspeita ou medo, mas com um lampejo de algo como esperança. Um sentimento desconhecido, mas não indesejado. E naquela sala cheia de cheiro de café e luz da manhã, ela percebeu que não estava mais sozinha. Ela ficou sentada em silêncio na sala ensolarada, segurando o café já frio sem perceber. Elijah permaneceu à sua frente, sem pressionar, sem bisbilhotar, esperando como se o próprio silêncio merecesse reverência. Quando ela finalmente falou, sua voz carregava o cansaço de anos, não mais trêmula, mas afiada, como se estivesse vendo sua vida à distância. A primeira vez que chamei a polícia, eu ainda acreditava que eles ajudariam, disse Rachel suavemente. Lembro-me de cada detalhe. Eu segurava a Lily. Ela tinha apenas 2 anos, parada no corredor do nosso prédio em ruínas, ainda tremendo. Ele tinha destruído a cozinha e eu tinha sido empurrada contra a quina da mesa. O policial me olhou de cima a baixo e perguntou se eu o tinha provocado. Elijah franziu a testa levemente, sua mão se apertando antes de relaxar. E então eles disseram que, como Derek não tinha marcas e meus ferimentos eram leves, era difícil classificar como grave. Rachel soltou uma risada, frágil como vidro quebrado. Eu pensei que se eu tentasse mais, se eu ficasse calma, se eu fosse perfeita, tudo ficaria bem. Mas ano após ano, hematoma após hematoma, só piorou. Ela descreveu a segunda vez que chamou a polícia, quando Derek quebrou o espelho do banheiro na frente de Lily, cacos caindo sobre os azulejos como uma tempestade. A polícia chegou tarde, e quando chegaram, Derek já tinha ido embora. Disseram que não havia provas claras, que poderia ter sido apenas uma discussão entre 2 adultos. Na terceira vez, Derek a seguiu até o trabalho, gritando do lado de fora até que o gerente ameaçou expulsá-lo. Naquela vez, Rachel pediu uma ordem de restrição e se permitiu um pequeno sopro de esperança. Mas no dia seguinte, ele esperou no estacionamento depois do turno dela. Eu mostrei a ordem, minha mão tremendo. Disse ela, olhando para a mesa como se a cena se desenrolasse diante de seus olhos. Ele riu e disse que era apenas um pedaço de papel. E ele estava certo. Rachel esfregou o pulso, lembrando-se de como Derek o apertou até ficar roxo. Ninguém nos protegeu. Nenhuma lei nos protegeu. Tudo o que eu podia fazer era fugir, de novo e de novo. Elijah inclinou-se para a frente, sua voz baixa, mas clara. E eles deixaram você fugir sozinha. Rachel respirou fundo, virando-se para a janela onde a luz da manhã se derramava pela sala. Eu pensei que se eu pudesse aguentar, se eu pudesse mantê-lo calmo, se eu fizesse tudo certo, talvez ele parasse. Eu pensei que a culpa era minha. Elijah balançou a cabeça, seu olhar carregando não apenas simpatia, mas uma raiva contida. Um homem como ele não precisa de um motivo para machucar. Ele faz isso porque pode, e porque ninguém nunca o fez enfrentar as consequências. Rachel não falou imediatamente. Ela se endireitou na cadeira, seus olhos mais brilhantes, como se falar aquelas palavras tivesse cortado um fio que aprendia por anos. Você sabe o que mais me machuca? Ela perguntou em voz baixa. Não os golpes, não os gritos, não o olhar em seus olhos quando ele perdia o controle. O que mais machuca é que toda vez que eu chamei a polícia, toda vez que eu fiquei tremendo na noite com minha filha, eu me senti invisível. Eles anotavam as coisas, as sentiam,
Diziam que iriam acompanhar e então acabava ali. Eles mandavam uma mulher e uma menina de volta para a casa de um homem que poderia matá-las a qualquer momento. Elijah manteve o olhar dela por um longo momento, seu silêncio pesado, mas não assustador. Elijah Romano não era um homem da lei. Rachel sabia disso por seus olhos, pela maneira como os homens ao seu redor se comportavam, por sua contenção silenciosa sempre que o assunto se voltava para o que ele poderia fazer. Mas ele entendia como a lei funcionava, e entendia, mais do que ninguém, as lacunas mortais dentro dela. Rachel continuou, sua voz baixa e firme, como se cada frase fosse uma pedra que ela depositava depois de carregá-la por muito tempo. Eu não quero vingança. Não quero ver o Derek sofrer. Eu só quero que minha filha viva em um mundo onde alguém acredite nela. Onde, se ela correr para a polícia pedindo ajuda, eles não perguntem o que ela fez de errado. Elijah assentiu, cada pequeno movimento um voto silencioso. Finalmente ele disse: Rachel, você sobreviveu na escuridão por muito tempo, mas agora você não precisa mais lutar sozinha. Ele encontrou os olhos dela, sua voz suave, mas carregando o peso de um veredito. Derek Shaw nunca mais será a sombra atrás da sua porta. Você não precisa acreditar em mim hoje, mas me deixe mostrar o que significa ter a força do seu lado. E naquele momento, Rachel sentiu pela primeira vez que talvez o silêncio da lei não fosse a palavra final em sua história, e que Elijah Romano poderia ser a primeira luz forte o suficiente para quebrar a escuridão. Naquela tarde, Elijah estava sozinho na varanda do terceiro andar, seus olhos baixos para o pátio onde Lily brincava com Min. Cada pequeno pulo da criança era tão despreocupado que até o ar ao redor deles parecia ficar mais leve. Rachel estava sentada por perto, com um livro nas mãos, embora seus olhos nunca se desviassem muito de sua filha. Seu sorriso era fino e cauteloso, mas não mais sobrecarregado pelo mesmo peso. Elijah não contou a Rachel que, imediatamente após a conversa deles naquela manhã, ele havia feito 3 telefonemas. O primeiro foi para Luca, o homem mais leal ao seu lado por mais de 15 anos. O segundo foi para Amélia, uma especialista em dados e rastreamento financeiro. Uma mulher capaz de rastrear um único dólar pelas frestas mais estreitas. E o último foi para um homem que já trabalhou como detetive, agora vivendo em outro estado sob um novo nome. Alguém que devia a Elijah uma vida e uma promessa ainda não paga. Elijah não ouviu a história de Rachel apenas com os ouvidos. Ele a absorveu com o coração de alguém que já viu muitas injustiças vestidas com a roupa da legalidade. Ele não perguntou o que ela queria porque já tinha visto o suficiente para entender o que ela precisava. Não piedade, não dinheiro, justiça. Um tipo de justiça que não vinha de um tribunal, mas da verdade trazida à luz e protegida pela ação. Lucas chegou no final da tarde carregando um arquivo grosso. Elijah sentou-se em seu escritório e virou cada página com a paciência fria de um juiz revisando o caso final de sua vida. Derek Shaw, 38 anos, preso 2 vezes por perturbação da ordem pública, uma vez por agressão em um bar. Todos os 3 incidentes resolvidos de forma branda por falta de provas ou testemunhas que não quiseram depor. Sem emprego estável por mais de 4 anos, conhecido por receber pagamentos de trabalhos temporários e desaparecer do sistema fiscal. Mais preocupantes eram suas conexões anteriores com uma rede ilegal de apostas esportivas no Queens e uma dívida substancial com um agiota que estava desaparecido há 3 anos. O relatório financeiro de Amélia chegou por um e-mail criptografado. Nos últimos 4 meses, Derek havia recebido 2 pagamentos em dinheiro de uma empresa de fachada de lavagem de dinheiro que se passava por um serviço de limpeza industrial. Os valores eram grandes o suficiente para levantar suspeitas. Ele também se mudava constantemente, alternando entre 3 bairros em apenas 8 semanas. Elijah estudou os dados em silêncio, os dedos entrelaçados à sua frente. Derek não era apenas um agressor doméstico. Ele fazia parte de algo maior, mais caótico. Uma rede onde homens como ele serviam como peões descartáveis, abandonados no momento em que se tornavam inconvenientes. O que também significava que Elijah tinha uma vantagem. Ele chamou Luca de volta à sala e o instruiu a continuar rastreando Derek pelas próximas 24 horas. Deveria reunir imagens, confirmar afiliações e, se necessário, orquestrar uma situação que exporia o homem pelo que ele realmente era.
Elijah não era imprudente, nem temente. Ele planejava meticulosamente, passo a passo, sempre mantendo pelo menos 2 passos à frente de seu oponente. Desta vez, porém, cada passo carregava emoção. Não por Rachel, por Lily. Uma criança não deveria crescer em um mundo onde o rosto de sua mãe é um mapa de medo. Elijah nunca se casou, nunca teve filhos. Mas nos olhos de Lily, naquele primeiro dia, olhos que continham confiança incondicional, ele viu algo que havia esquecido que existia. Ela não sabia quem ele era, não conhecia seu trabalho. Ela viu apenas um homem que talvez soubesse como curar o hematoma de sua mãe e lhe ofereceu Ted em troca. Elijah havia mantido essa promessa não dita. Agora ele manteria a que fez a si mesmo. Ao anoitecer, ele voltou ao apartamento onde Rachel estava lavando a louça com Min. Lily já estava dormindo. Elijah ofereceu apenas uma frase. Vou precisar de alguns dias. Você não precisa fazer nada. Apenas deixe que eu resolva. Rachel não fez perguntas. Seu olhar encontrou o dele por um breve instante. Um acordo silencioso que não exigia interpretação. Elijah saiu logo depois, carregando nada além de seu telefone e uma determinação fria como aço. Derek Shaw havia escolhido machucar os outros para sobreviver. Elijah Romano escolheu proteger os outros para não perder a humanidade que restava dentro dele. E desta vez, essa proteção começaria com a verdade. Nua, exposta, implacável. O estacionamento atrás do velho supermercado na rua Fulton estava deserto ao meio-dia. A luz do sol batia no asfalto manchado de óleo e poeira. Os caminhões de entrega já tinham partido há muito tempo, deixando para trás apenas poças de água com manchas de arco-íris refletindo o céu cinza pálido. Derek Shaw estava encostado em seu sedã amassado, um cigarro entre os dedos, a outra mão constantemente verificando o telefone. Ele franziu a testa, irritado porque o homem que pediu para encontrá-lo estava lá atrasado e teve a audácia de fazê-lo esperar no calor. Ele não sabia que desta vez não era ele quem estava no controle. Elijah saiu de trás de um pequeno caminhão de entrega, seus sapatos pretos suando um baque surdo e constante a cada passo. Ele usava uma camisa azul escura com as mangas arregaçadas, o cabelo penteado para trás, mas seu rosto era mais frio do que qualquer marginal que Derek já havia encontrado. Elijah parou a menos de 3 metros de distância, seus olhos calmos, mas afiados como lâminas. Derek semicerrou os olhos, sem saber como reagir, quando Lucas se aproximou pela direita, bloqueando sua fuga. Derek olhou ao redor e percebeu que o estacionamento continha apenas os 3. Endireitando as costas, ele tentou um tom casual. Quem são vocês? O que querem de mim? Elijah não respondeu imediatamente. Ele simplesmente manteve o olhar de Derek, um olhar que fez o homem sentir como se seu peito estivesse sendo examinado por dentro. Finalmente, Elijah falou, sua voz profunda e uniforme. Rachel Monroe. Derek zombou. Do que ela está reclamando agora? Eu nem tentei contatá-la. Ela foi embora. Eu a deixei ir. Elijah não reagiu. Ele deu um passo à frente, forçando Derek a recuar instintivamente. Não estou aqui para ouvir suas desculpas. Estou aqui para te dizer que, a partir deste momento, suas ações não serão mais invisíveis. Derek zombou. E quem diabos você pensa que é? Um policial? Um advogado? Usar uma camisa social? Não me assusta. Elijah não piscou. Não preciso que você tenha medo. Preciso que você entenda que, de agora em diante, cada passo que você der será rastreado. Cada transação, cada telefonema, cada vez que você aparecer em qualquer lugar perto de onde Rachel e sua filha vivem. Tudo isso será documentado. E eu não precisarei chamar a polícia. Derek cerrou o punho, os lábios se contraindo. Ele estava acostumado a levantar a voz para recuperar o controle, mas o silêncio que irradiava de Elijah o desestabilizou. Elijah se aproximou, seu tom baixando. Você se acha poderoso quando grita com mulheres? Quando empurra uma criança para um canto para que a mãe dela não possa alcançá-la? Você chama isso de força? Derek congelou, seu rosto empalidecendo. Elijah permaneceu composto. Conheci muitos homens como você. Homens que se alimentam do medo, que sobrevivem esmagando os que são menores. Mas você cometeu um erro. Você foi atrás de alguém que eu escolhi proteger. Derek rosnou. Você não me conhece. Eu posso arruinar a vida dela. Eu sei onde ela trabalha. Eu sei onde aquela criança vai para a escola.
Elijah levantou a mão e entre seus dedos havia uma foto recém-impressa de uma câmera de trânsito. Derek estava do lado de fora da pré-escola que Lily frequentava. Elijah colocou a foto no capô do sedã, sua voz ainda fria. Da próxima vez que você chegar a um único passo daquela criança, eu não virei aqui para conversar. Eu vou agir. Derek olhou para a foto, depois para Elijah, sentindo algo se apertar ao seu redor como uma corda invisível. O ar ficou pesado, como se o calor do meio-dia não viesse do sol, mas da fúria silenciosa que fervia diante dele. Elijah olhou para ele uma última vez. Eu não preciso gritar, Derek. O poder real não vem do volume. Vem da capacidade de silenciar alguém com nada além da sua presença. E eu sou a última coisa que você verá se chegar perto delas novamente. Elijah se virou e foi embora, seus passos firmes contra o concreto. Luca o seguiu sem dizer uma palavra. Derek ficou congelado, suor frio escorrendo por sua espinha, olhando para o estacionamento vazio enquanto, pela primeira vez na vida, sentia medo genuíno. Não medo de ser preso, mas medo de um homem que não precisava levantar a voz para fazer seu mundo inteiro desabar. Rachel estava diante da porta de madeira pintada de marfim, a chave tremendo levemente em sua mão de emoção. E atrás dela estava Lily, com sua pequena mochila de coelho e o familiar Ted debaixo do braço. O novo apartamento ficava no terceiro andar de um prédio tranquilo no Brooklyn. Não era luxuoso, mas quente, com a sensação de pertencer a um mundo comum onde as pessoas vivem para amar, não apenas para sobreviver. Elijah havia organizado tudo, embora nunca de uma forma que se impusesse a ela. Ele lhe deu 3 opções, 3 endereços diferentes, e disse que a escolha era dela. Rachel escolheu este lugar porque a luz da manhã entrava pela janela da sala, porque havia um pequeno parque atrás do prédio e porque era perto o suficiente para ela levar Lily a pé para a nova escola. Quando a porta se abriu e elas entraram, o espaço estava preenchido com o cheiro de madeira nova e tecido limpo. O chão era de madeira clara, as cortinas de um bege suave, e uma pintura de paisagem pendia acima do sofá como uma recepção silenciosa. Lily saltitou para o meio da sala, girou uma vez e exclamou: Mamãe, nossa casa tem janelas tão grandes quanto as das pinturas. Rachel riu, o som saindo tão levemente. Ela mal reconheceu há quanto tempo o estava segurando. Ela entrou na cozinha, seus dedos roçando a bancada de pedra fria, abrindo a geladeira para encontrar leite, ovos, frutas e uma pequena caixa com a caligrafia de Min. O primeiro café da manhã deve ser sempre doce. Elijah não estava lá naquele dia. Ele deixou apenas uma mensagem dizendo que confiava que ela saberia como transformar aquele lugar em um lar. Rachel sentou-se na cadeira e pegou Lily no colo. Seus olhos se voltaram para a janela, onde o sol da tarde passava pelas dobras da cortina. A segurança não parecia mais uma ideia vaga. Tornou-se real em pequenos detalhes. Uma fechadura resistente, janelas sem rachaduras e o som do tráfego lá fora que não parecia mais uma ameaça, mas simplesmente o ritmo da vida normal. Naquela primeira noite, mãe e filha prepararam uma refeição simples: espaguete com molho de tomate e queijo. Rachel deixou Lily polvilhar o queijo por cima, e a menina o chamou de neve dourada. Elas comeram juntas em meio a risadas, sem gritos, sem nada sendo jogado, sem olhar para o telefone com medo de mensagens ameaçadoras. Depois do jantar, Rachel limpou tudo enquanto Lily desenhava, seus lápis de cor se espalhando em trilhas espontâneas. Seu primeiro desenho na nova casa foi de uma menina em um jardim de flores ao lado de sua mãe e um urso gigante estendendo os braços para bloquear o sol. Quando Rachel perguntou quem era, Lily disse que era o grande Ted, o amigo do Sr. Elijah. Antes de dormir, Rachel deu um banho morno em Lily, escovou seu cabelo suavemente e a colocou em uma cama com cobertores quentes e travesseiros com cheiro de lavanda, como na casa segura onde viveram. Lily adormeceu em minutos, sua respiração constante, e Rachel sentou-se em silêncio na beira da cama, olhando para seu rosto pacífico enquanto algo em seu peito parecia se abrir. Por anos, ela havia esquecido esse sentimento. Ela uma vez acreditou que ficar longe de Derek era o suficiente. Mas agora, ela entendia que não se tratava apenas de escapar do que era mal, mas também de se mover em direção ao que era bom. E pela primeira vez, ela teve a chance de fazer isso. Quando Rachel entrou na sala de estar, a luz suave caiu sobre uma carta colocada cuidadosamente sobre a mesa.
Era um bilhete escrito à mão por Elijah. Não era longo, apenas algumas linhas. Não desejo substituir seu passado. Apenas desejo manter a porta firme para o futuro que você e Lily escolherem. Se algum dia precisar de alguém de guarda, é só me chamar. Rachel colocou a mão sobre a carta, seus olhos brilhando. Ela não precisava que Elijah fosse um herói. Ela só precisava saber que havia alguém verdadeiramente do seu lado. E isso, mais do que o apartamento, mais do que a nova fechadura, mais do que a pintura na parede, era o verdadeiro começo de uma nova vida. Em uma manhã fresca de abril, quando as flores de ameixeira começaram a cair suavemente no pavimento úmido de orvalho, Rachel levou Lily para fora do prédio em direção à sua nova pré-escola. A menina usava um vestido amarelo pálido que Elijah havia enviado. Estava em um pacote de aniversário, o primeiro desde que se mudaram, junto com um cartão simples que dizia: "Toda menina merece brilhar." Rachel hesitou no início quando recebeu o presente, mas os olhos brilhantes de Lily apagaram suas dúvidas. Desde que começaram sua nova vida, Elijah não aparecia com frequência, mas sua presença nunca era distante. Todo fim de semana ele chegava exatamente às 10 horas com 2 xícaras de chocolate quente, uma para Rachel e outra para Lily, sempre com biscoitos de manteiga que ele mesmo assava, seguindo a receita de sua avó. Lily o chamava de Senhor Elijah e gradualmente incluiu esse nome em seu mundo tão naturalmente quanto Ted. As manhãs com Elijah eram manhãs cheias de risadas. Ele se sentava no chão construindo torres de Lego com Lily, encaixando pacientemente cada peça, às vezes deixando-a traçar sobre sua tatuagem no pulso com uma caneta rosa. Uma vez, Rachel abriu a porta da sala e o encontrou sentado perfeitamente imóvel, enquanto Lily prendia presilhas brilhantes em seu cabelo. A luz do sol lançava um brilho sobre eles como uma fotografia antiga trazida de volta à vida. Rachel ficou ali em silêncio, seu coração desacelerando enquanto o calor se infiltrava em seus ossos. Elijah nunca pressionava, nunca ultrapassava os limites. Ele só vinha quando convidado, sempre batia, sempre perguntava se mãe e filha estavam com vontade de ter companhia naquele dia. E era exatamente por isso que Rachel se sentia segura. Um dia, Lily perguntou por que ele não tinha filhos. Elijah ficou quieto por um momento, depois disse gentilmente que às vezes a vida não segue os planos que imaginamos. Mas isso não significa que você não possa aprender a amar como um pai. Lily assentiu com solene compreensão e o abraçou. Elijah não reagiu muito, apenas afagou seu cabelo e sussurrou: "Obrigado por me dar a chance." Em pequenos feriados, Elijah trazia presentes artesanais. Um barco de papel do tamanho da palma da mão, em uma tarde chuvosa, uma pequena guirlanda de Natal para pendurar na porta, um cartão pintado à mão para o Dia das Mães, embora ele insistisse que era de Lily. E, no entanto, Rachel sabia que a arte não era inteiramente dela. Elijah lentamente se tornou parte das histórias de ninar de Lily. A menina falava sobre o homem que faz biscoitos melhores que os dos desenhos animados, sobre o adulto que não tem medo de injeções, mas ainda gosta de chocolate quente, e sobre o grande amigo de Ted, sem qualquer incentivo. E Rachel, embora carregasse em seu coração a cautela de alguém que já foi traído, não podia negar que o espaço antes ocupado pelo medo em Lily havia começado a se preencher com a presença firme e gentil de Elijah. Um dia, Lily teve uma febre leve e Rachel não conseguiu folga no trabalho. Ela se atrapalhava entre o telefone e o remédio quando ouviu uma batida na porta. Elijah estava lá, sem precisar de explicação, apenas dizendo que teve uma reunião adiada e se Rachel se sentisse confortável, ele poderia cuidar de Lily por algumas horas. Ela concordou e quando voltou mais tarde naquela tarde, encontrou Elijah lendo ao lado da criança adormecida, seu sorriso persistindo mesmo nos sonhos. Elijah olhou para cima e disse apenas: "Ela adormeceu, depois do primeiro capítulo de O Vento através das Colinas de Pinho." Rachel não disse nada, mas o sentimento dentro dela era algo que ela não se lembrava há anos: confiança. Os dias com Elijah não eram feriados especiais, não eram marcados por eventos ou drama. Foi na normalidade deles que Rachel percebeu que o que ela e sua filha mais precisavam não eram grandes promessas, mas presença consistente. Um adulto que não desaparecia, não trocava afeto por medo, não forçava uma criança a escolher entre amor e pavor. Elijah não tentou substituir o lugar de um pai.
Ele simplesmente se tornou, silenciosa e firmemente, o primeiro homem a ensinar a Lily que o amor não exige condições. E para Rachel, esse foi o milagre mais gentil que a vida já lhe dera. Naquela manhã, Rachel levou Lily para a escola mais cedo do que o habitual. Não porque tivesse algo urgente para fazer, mas porque carregava em seu coração um sentimento estranho e terno. Esperança. Depois de tantos meses vivendo com medo, fugindo, sobrevivendo, erguendo-se lentamente centímetro por centímetro, ela finalmente podia sentir que estava realmente seguindo em frente. Quando voltou ao apartamento e estava prestes a servir uma xícara de café, seu telefone tocou. O número era desconhecido, mas algo dentro dela a impediu de desligar, como costumava fazer. Do outro lado, estava a voz gentil e cortês de uma mulher que se apresentou como Grace, representante da organização independente de apoio a mulheres que Min havia mencionado uma vez. Grace explicou que alguém havia enviado as informações de Rachel e a recomendou como uma forte candidata para uma posição administrativa de meio período em um centro comunitário. Eles precisavam de alguém com boas habilidades de comunicação, alguém que pudesse gerenciar registros e ajudar em pequenos eventos. Rachel congelou. Ela nunca acreditou que fosse qualificada para um emprego de verdade. Por anos, ela só teve turnos esporádicos, trabalho temporário, pagamento em dinheiro, sem contratos, sem seguro. Mas Grace continuou, dizendo que o arquivo incluía uma carta de recomendação escrita à mão descrevendo a resiliência de Rachel, seu senso de responsabilidade e sua capacidade de superar as dificuldades. Rachel segurou o telefone com força, sua voz embargada ao perguntar quem havia escrito a carta. Grace deu uma risada suave e respondeu que veio de alguém que acreditava que ela merecia uma segunda chance. Rachel não precisou perguntar mais. Só poderia ter sido Elijah. No dia seguinte, Rachel chegou para a entrevista com as palmas das mãos úmidas e um batimento cardíaco que parecia rápido demais para controlar. O centro comunitário ficava em um antigo prédio de tijolos vermelhos em um bairro tranquilo. E por dentro era quente e convidativo, com mesas de madeira, estantes de livros, pequenos vasos de plantas e fotografias de eventos passados nas paredes. Sua entrevistadora era uma mulher chamada Karen, com mais de 40 anos, um sorriso gentil e olhos perspicazes. Ela não perguntou a Rachel sobre diplomas universitários ou exigiu uma explicação para as lacunas em seu histórico de trabalho. Ela simplesmente perguntou se Rachel preferia trabalhar sozinha ou em grupos, se já havia lidado com pequenos orçamentos e o que faria se uma senhora idosa que não sabia usar o telefone precisasse de ajuda para se inscrever em uma aula de yoga. Rachel respondeu honestamente, sem exageros. Ela explicou que nunca havia gerenciado um grande orçamento, mas passara anos esticando cada dólar para sobreviver a cada mês. Ela nunca havia ensinado uma aula, mas ajudara amigos mais velhos a criar contas de e-mail. Karen sorriu durante toda a conversa e, quando a entrevista terminou, disse uma frase que quase levou Rachel às lágrimas. Não preciso de alguém perfeito. Preciso de alguém que realmente se importe. Uma semana depois, Rachel conseguiu oficialmente o emprego. A posição era modesta. O pagamento não era muito, mas oferecia horário fixo, um ambiente seguro e o mais importante de tudo, seguro de saúde. Rachel nunca esqueceria a sensação de segurar aquele contrato, como se fosse um certificado, provando que ela não era apenas alguém que sobreviveu, mas alguém que finalmente começava a viver. Ela ligou para Elijah naquela tarde, sua voz tremendo um pouco enquanto compartilhava a notícia. Elijah simplesmente respondeu: Eu apenas coloquei o primeiro tijolo. A casa é sua para construir. Naquela noite, Lily fez um novo desenho. Este mostrava sua mãe atrás de um balcão com cadernos e um crachá, enquanto a menina segurava uma caixa de lápis de cor ao lado dela. Acima da cabeça da mãe, escrito com os traços irregulares de marcador vermelho de Lily, estavam as palavras: Mamãe tem um emprego agora. Rachel colocou o desenho na geladeira, ao lado do pequeno cartão que Elijah havia escrito muito antes. 2 pedaços de papel, um de um homem que silenciosamente ofereceu sua fé nela, outro da corajosa menina que uma vez só conseguia adormecer agarrada a um urso de pelúcia. E no centro, entre eles, estava uma mulher aprendendo a se manter firme. Maio passou tão suavemente quanto a brisa do início do verão, e Rachel se adaptou ao seu novo ritmo mais rápido do que jamais imaginou. Todas as manhãs ela acordava antes do alarme,
preparava o café da manhã para Lily, a levava para a escola e depois continuava a pé também. O centro comunitário ficava a 5 quarteirões de distância. O trabalho não era glamouroso. Algumas manhãs eram enterradas em papelada, planilhas, ajustando panfletos para aulas de ginástica para idosos e fazendo ligações de lembrete para pessoas mais velhas que perdiam a noção do tempo. No entanto, em cada uma dessas pequenas tarefas, Rachel se sentia útil. Ela não era mais uma mulher se encolhendo nas sombras, vivendo cada dia com o medo pressionado contra suas costelas. Ela fazia parte de uma comunidade, com colegas de trabalho que perguntavam como foi seu dia e visitantes idosos que a cumprimentavam com doces caseiros. Numa tarde, enquanto Rachel arrumava a mesa de chá, Karen parou ao seu lado, pousou a mão gentilmente no ombro de Rachel e disse: "Você não está apenas fazendo o trabalho bem. Você torna este lugar mais quente." Rachel ficou parada, a garganta apertada. Fazia tanto tempo que ninguém dizia algo assim sobre ela. Não sobre ela como mãe, não sobre ela como vítima da crueldade de alguém, mas sobre ela como uma pessoa com valor. Naquela noite, depois que Lily adormeceu, Rachel sentou-se sozinha na sala de estar, a luz suave da lâmpada pousando no livro aberto que ela não conseguia ler. Seus pensamentos vagavam por velhas memórias, mas desta vez elas não a faziam tremer. Em vez disso, ela as observava como se assiste a um filme antigo, doloroso sim, mas não mais algo capaz de puxá-la para baixo. Ela se lembrou da primeira vez que Elijah bateu na porta do apartamento seguro. Como seus olhos não continham suspeita nem pena, apenas o reconhecimento de que ela era alguém que precisava ser ouvida. Nada mais, nada menos. E a partir daquele dia, passo a passo, ele nunca pressionou, nunca presumiu, nunca tentou assumir o controle. Ele simplesmente aparecia. Pequenos presentes, verificações gentis, tardes tranquilas passadas brincando com Lily, nunca pedindo nada em troca. Rachel uma vez acreditou que a confiança era algo permanentemente quebrado dentro dela. Mas agora ela entendia que a confiança nunca desaparece. Ela apenas dorme, esperando a pessoa certa e o momento certo para despertar. Uma vez ela viu Elijah do lado de fora da sala de aula de Lily, esperando enquanto a menina corria em sua direção com a mochila balançando atrás dela. Ele se ajoelhou, a pegou nos braços e segurou sua mão enquanto atravessavam a rua, tão naturalmente como se fizesse isso há anos. Rachel observou do canto do quarteirão, seu coração se apertando, não por medo de perder o controle, mas por uma suavidade que ela pensava ter esquecido como sentir. Afeição. Ela manteve distância por tempo suficiente para ver claramente que Elijah não era como os outros. Ele não chegou para resgatar. Ele não fez grandes promessas. Ele simplesmente escolheu permanecer presente. E essa constância silenciosa foi o que permitiu a Rachel imaginar um futuro além da sobrevivência. Uma noite, durante o jantar, Lily perguntou por que a mamãe não convidava o Sr. Elijah para comer com eles. Rachel sorriu e respondeu: "Talvez um dia." Depois que Lily foi para o quarto, Rachel pegou o telefone, digitou em uma mensagem, apagou, digitou novamente, apagou novamente, e só na terceira tentativa ela finalmente escreveu algo simples. "Se você estiver livre amanhã, vou fazer o macarrão que a Lily gosta." Elijah respondeu 5 minutos depois: "Eu levo o vinho." Rachel olhou para a tela e não conseguiu conter o sorriso que surgiu. Não era o tipo de amor encontrado nos filmes, sem fogos de artifício, sem declarações arrebatadoras. Era um calor que crescia lentamente através da consistência silenciosa, através de momentos atenciosos, através do tipo de silêncio que não distanciava, mas conectava. Ela não via mais Elijah apenas como um estranho confiável. Ela o via como parte da vida que se desenrolava à sua frente e de sua filha. Rachel entendeu que o caminho à frente ainda poderia ser irregular, mas ela também sabia que não estava mais caminhando sozinha. E mais importante, ela acreditava em si mesma agora. Ela acreditava que merecia coisas boas, não porque alguém a salvou, mas porque ela foi corajosa o suficiente para recomeçar. Naquela tarde, assim que Rachel pegou Lily na escola, o vento mudou de repente e nuvens cinzentas rolaram, pesadas e baixas, como se avisassem de algo indesejado. Lily saltitou alguns passos à frente, segurando uma folha de bordo vermelha brilhante que ela havia pegado debaixo da árvore no pequeno parque perto do prédio deles. Rachel seguia atrás,
seu olhar suave e firme em sua filha, até que uma sombra bloqueou o caminho na curva que levava ao prédio deles, e o mundo inteiro pareceu congelar. Derek. Ele usava uma jaqueta escura e um boné de beisebol baixo, mas Rachel o reconheceu instantaneamente por seus olhos. Os olhos que assombraram todos os seus pesadelos, frios e escorregadios. Os olhos de um homem que via as pessoas não como seres humanos, mas como objetos. Ela puxou Lily de volta para si por instinto, apertando a menina contra ela, seu corpo inteiro tenso como uma corda esticada ao máximo. Derek deu um sorriso fino, sua voz ainda naquele tom profundo e firme do passado. Um som que ela pensou ter enterrado para sempre. Eu só vim conversar. Não estou fazendo nada. Estou aqui na rua, perfeitamente legal. Rachel não disse nada, mas sua mão deslizou para o bolso do casaco, procurando o telefone, sentindo gotas de suor se formando sob a camisa. Lily se apertou ao lado da mãe, olhando para o homem estranho com olhos assustados. Derek se inclinou um pouco, forçando um sorriso falso. Olá, querida. Sentiu minha falta? Rachel apertou Lily e retrucou. Não chegue perto de nós. Você não tem permissão para ficar perto de nós. Derek se endireitou, sua expressão endurecendo como gelo. Ainda a mesma. Você realmente acha que escapou, não é? Vivendo em seu apartamento legal com alguém te apoiando, com seu empreguinho fofo. Mas você esquece uma coisa, Rachel. Eu ainda estou aqui. Eu ainda sei onde você mora, onde sua filha vai para a escola. E eu nunca assinei nenhum papel dizendo que tenho que desaparecer da sua vida. Rachel sentiu seu coração se torcer dolorosamente. Ela não tinha ideia de há quanto tempo ele estava observando, o que ele havia aprendido, e o simples som de sua voz foi suficiente para trazer de volta todos os velhos terrores. Ela recuou em direção à entrada do prédio, seus dedos tremendo enquanto digitava o código da porta. Derek não avançou, mas sua voz se ergueu claramente atrás dela. Você acha que aquele cara, o Elijah, pode te manter segura para sempre? O que ele pode realmente fazer enquanto eu ainda estou andando livre? Eu só preciso de uma chance, Rachel. Um momento em que você escorregue. Eu vou pegar tudo de volta. Eu juro. A porta se abriu com um clique e Rachel quase empurrou Lily para dentro antes de fechá-la com força. Suas mãos tremiam tanto que ela deixou cair as chaves. Ela pegou Lily nos braços, correndo pelo saguão vazio, subindo as escadas para o apartamento, trancando todas as 3 fechaduras antes de se permitir desabar em uma cadeira, seu coração martelando descontroladamente. Lily envolveu os braços no pescoço da mãe e sussurrou. Mamãe, aquele homem me assustou. Rachel agarrou a filha com força, seus olhos embaçados de lágrimas, embora sua voz estivesse mais firme do que em anos. Está tudo bem, querida. Eu estou aqui. Ninguém pode te machucar mais. Depois que Lily adormeceu, Rachel sentou-se imóvel perto da janela, o telefone aberto em uma mensagem endereçada a Elijah, mas ela ainda não a havia enviado. Ela sabia que, se o fizesse, Elijah agiria não com palavras, mas com seus próprios métodos decisivos e inabaláveis. Mas desta vez, Rachel queria ser a única a acabar com isso. Ela não era mais a mulher encurralada e trêmula, não era mais a sombra de alguém que mal sobrevivia. Ela era a mãe de Lily. Ela era a mulher que reconstruiu sua vida do zero. E ela sabia que Elijah nunca tiraria essa força dela. Ele ficaria atrás dela, como prometeu. Não escolhendo por ela, mas mantendo a porta firme quando ela precisasse dele. Rachel pousou o telefone, foi até o quarto de Lily e sentou-se ao lado da cama da filha, observando a menina dormir, suas mãozinhas agarrando Ted. Do lado de fora da janela, a chuva começou a cair. Mas dentro de Rachel, um pequeno fogo ardia, não de raiva, mas de convicção. Derek poderia ter voltado, mas desta vez ele nunca teria a chance de ameaçá-las novamente. Elijah recebeu a mensagem de Rachel perto da meia-noite. Apenas uma palavra. Voltou. Ele estava sozinho na varanda da cobertura mais alta de Midtown. As portas de vidro atrás dele se abriam para a luz dourada e quente da sala de estar. A brisa da noite carregava a umidade de uma chuva recém-terminada. Mas dentro de Elijah havia apenas uma clareza fria e afiada. Ele não precisava de mais explicações. Para ele, aquela palavra foi suficiente para ativar um sistema inteiro que ele construiu silenciosamente ao longo dos anos. Uma rede precisa, discreta e invicta. Sua cobertura não era apenas uma casa. Era um centro de comando escondido atrás do luxo.
Os quartos visíveis eram minimalistas e elegantes, pintados em tons de cinza com vidro do chão ao teto, com vista para a cidade. Mas atrás de uma porta de nogueira no corredor, havia uma pequena sala de operações à prova de som, codificada com as impressões digitais e a voz de Elijah. Lá dentro, havia servidores privados, sistemas de vigilância, mapas digitais e arquivos de dados que até mesmo a polícia teria dificuldade em rastrear. Elijah sentou-se e ligou o sistema, conectando-se com Luca com um único toque. O rosto do homem de meia-idade apareceu na tela. Sua expressão severa espelhava a fúria mal contida de Elijah. Luca não precisou de uma longa explicação. Uma ordem curta, Derek se moveu, foi suficiente para colocar toda a equipe em movimento. As câmeras ao redor do prédio de Rachel mudaram para monitoramento contínuo, e as transmissões ao vivo dos portões da escola de Lily eram enviadas diretamente para a tela de Elijah. A inteligência artificial de análise de movimento os alertaria instantaneamente se Derek fosse detectado a 200 metros. Mas Elijah não se contentou em esperar. Ele agiu. Ele enviou a Luca as coordenadas de GPS do carro atual de Derek, juntamente com o número de registro falso que Derek havia trocado apenas 3 dias antes. O sistema de câmeras de trânsito da cidade cruzou a placa, mapeando os movimentos do homem nas últimas 48 horas. Derek havia passado pelo Bronx, parado em um bar no Harlem, demorado em uma garagem no antigo distrito industrial. Cada ponto brilhava em vermelho no mapa digital à frente de Elijah. Ele estudou os pontos vermelhos, seus olhos frios e firmes. Enquanto isso, Rachel e Lily foram levadas para a cobertura em 1 hora após a mensagem. Elijah desceu pessoalmente para encontrá-las. Rachel segurava Lily perto, o cansaço gravado em seu rosto, mas a determinação igualmente forte. Elijah encontrou seus olhos, dando um pequeno aceno de cabeça sem falar. Ele entendeu aquele olhar. Não era medo, era exaustão por ter que ser sua própria fortaleza por tanto tempo. A cobertura tinha um quarto preparado com antecedência, totalmente mobiliado, com janelas voltadas para o rio Hudson, onde pequenos barcos passavam. O quarto tinha uma cama de casal, um novo urso de pelúcia na cabeceira e lençóis com estampa de lua, algo que Elijah se lembrava de Lily ter mencionado que gostava. Rachel entrou no quarto e congelou, não por causa do luxo, mas pelo cuidado em cada detalhe. Isso a fez perceber que Elijah havia preparado aquilo muito antes, não como um refúgio de emergência, mas como parte de sua proteção contínua para ela e sua filha. Assim que Lily adormeceu após a noite exaustiva, Rachel foi para a varanda onde Elijah estava com as mãos nos bolsos do casaco, olhando para o horizonte. Ela ficou ao lado dele em silêncio por um momento, antes de murmurar. Eu pensei que poderia enfrentá-lo sozinha. Elijah se virou, seu olhar livre de julgamento, preenchido apenas por uma profundidade silenciosa. Você fez mais do que isso. Você manteve a Lily segura. O resto é comigo. Rachel abaixou a cabeça, sua voz engrossando. Eu não quero que ela veja violência novamente. Não quero que ela cresça com medo como eu. Elijah colocou uma mão firme e constante em seu ombro. Ela não vai. Nunca mais. Eles ficaram ali juntos no vento da noite. A cidade brilhante se estendia abaixo deles, como se tivessem entrado em um capítulo totalmente novo. Onde o medo não mais governava, onde as paredes que uma vez desabaram estavam sendo reconstruídas mais fortes do que antes, sustentadas pela confiança, pela ternura e por uma promessa que não precisava ser dita em voz alta. 3 dias depois que Rachel e Lily se mudaram temporariamente para a cobertura, Derek Shaw desapareceu. Não houve carros de polícia, nem luzes piscando, nem intimações ou acusações. Ele simplesmente parou de aparecer. Pessoas que o viram no bar familiar na rua 144 disseram que ele estava bebendo sozinho naquela noite. E não é? Saiu para fumar um cigarro e nunca mais voltou. Seu carro também desapareceu da calçada. E a câmera de trânsito daquela esquina, convenientemente, apresentou defeito durante aquele exato período de tempo. Elijah não ofereceu nenhuma explicação. Ele não fez nenhum anúncio e nunca disse a Rachel o que havia feito. Mas ela sabia e não perguntou. Não porque fosse indiferente, mas porque entendia que algumas coisas não devem ser recontadas em palavras. Elas devem ser sentidas através do silêncio que se segue. Na noite em que Derek desapareceu, Elijah não voltou para a cobertura como de costume.
Ele enviou apenas uma mensagem: "Isso vai acabar hoje à noite." E Rachel sabia que aquela frase não continha nenhuma ameaça. Era uma promessa de que o passado não encontraria mais uma porta de volta para sua vida. Quando Elijah voltou na manhã seguinte, a chuva havia parado. Ele entrou com algumas gotas ainda presas em seu cabelo, seus olhos profundos e silenciosos como pedra de montanha. Rachel estava fazendo chá na cozinha. Lily ainda dormia, e todo o lugar estava envolto em uma calma estranha. Elijah olhou para ela por um longo momento antes de dizer em voz baixa: "De agora em diante, você pode descansar. Ele não vai voltar." Rachel pousou a xícara, suas mãos se unindo sobre a mesa. Ela ficou em silêncio por um longo tempo antes de finalmente perguntar: "Foi doloroso?" Elijah encontrou seu olhar sem vacilar. "Não tão doloroso quanto o que ele deixou em você, mas agora é o suficiente." Rachel assentiu, seus olhos ficando levemente vermelhos, não de tristeza, mas de um alívio que alcançou até os ossos. Ela não sabia exatamente o que Elijah havia feito. Talvez Derek tivesse sido ameaçado para fora da cidade. Talvez ele tivesse sido levado para mais longe. Ou talvez ele tivesse percebido que não tinha mais onde se esconder. O que quer que fosse, a única coisa que importava era que Lily nunca mais tremeria ao som da campainha. E Rachel poderia finalmente adormecer sem verificar a fechadura 3 vezes. As notícias não mencionaram Derek. Nenhuma investigação foi iniciada. Apenas um homem insignificante aos olhos da sociedade havia desaparecido silenciosamente do mapa. Mas para Rachel, isso não foi um desaparecimento. Foi o encerramento de um capítulo sombrio que a assombrou por anos. Elijah não esperava sua gratidão. Ele não fez isso para ser visto como um salvador. Ele agiu porque uma vez testemunhou em seus olhos um medo mais profundo do que qualquer ferida, algo que a maioria das pessoas nunca ousaria tocar. E ele escolheu tocá-lo com silêncio. À sua maneira, o mal nem sempre precisa ser exposto na praça pública para ser punido. Alguns males só precisam desaparecer de uma vez por todas, para que aqueles que sobreviveram a eles possam aprender a viver livremente. Rachel entendeu isso. E no fundo, ela agradeceu a Elijah novamente, não com palavras, mas com um olhar longo e firme que lhe dizia que ela havia se perdoado, que ela estava começando a acreditar que merecia uma nova vida. Uma vida sem Derek, sem sombras, apenas o presente e um futuro se abrindo lentamente dia a dia, respiração por respiração. Naquela noite, quando Lily adormeceu sob o brilho amarelo e quente da lâmpada do quarto, Rachel saiu para a varanda onde Elijah estava sentado em silêncio, uma taça de vinho intocada na mão. O ar do início do verão carregava o perfume suave do Hudson, roçando em seu vestido e desacelerando seus passos. Rachel não falou no início. Ela se sentou ao lado dele, permitindo que o silêncio se instalasse, sabendo que era necessário após a tempestade que havia passado. Elijah girou lentamente a taça de vinho, seus olhos fixos na distância, antes de falar com uma voz baixa e firme. "Às vezes eu penso que se pudesse voltar, escolheria uma vida diferente. Uma sem sangue, sem acordos, sem decisões que fazem os outros terem medo." Rachel olhou para ele, sem julgar, apenas ouvindo. Ele raramente falava de si mesmo. Mas naquela noite, ela sentiu que algo dentro dele havia mudado. Elijah continuou: "Eu não sou um bom homem, Rachel. Fiz coisas que, se eu te contasse, você talvez não me quisesse perto de você e de sua filha. Mas então eu conheci você e a Lily. Você não precisava de resgate, você não pediu nada. Você simplesmente existia honestamente em um mundo que raramente permite a honestidade. E eu percebi que poderia escolher de novo. Não desde o início, mas a partir deste momento." Rachel envolveu as mãos na caneca de chá que já havia esfriado há muito tempo, sua voz suave, mas firme. "Elijah, eu não preciso de um homem perfeito. Preciso de alguém que saiba para onde está indo e por quem está caminhando. O passado não pode ser apagado, mas também não deve ser uma sentença de vida. Você me deu escolhas sem me forçar. Você ficou atrás de mim sem bloquear a luz. Isso é o suficiente para mim." Elijah se virou para ela, seus olhos desprotegidos pela primeira vez. Talvez ele estivesse esperando por essas palavras há mais tempo do que imaginava. Ele assentiu lentamente, um voto sem palavras. Rachel bebeu seu chá antes de acrescentar: "Eu uma vez acreditei que não tinha mais o direito de ser amada. Depois de tudo o que aconteceu, o amor parecia um luxo que eu não tinha permissão. Mas a cada pequeno gesto,
A cada olhar que você deu a Lily, eu vi que nem todo mundo entra na sua vida para tirar. Algumas pessoas vêm simplesmente para ficar. E se eu tivesse que escolher hoje, eu não escolheria o passado. Eu escolheria estar bem aqui, ao seu lado. Elijah pousou a taça de vinho e se virou completamente para ela. Ele estendeu a mão, não para pegar a dela, mas para oferecer um espaço onde ela poderia entrar se quisesse. Rachel olhou para aquela mão por um longo momento antes de colocar a sua nela. A palma dele era grande, áspera, mas quente. E naquele momento silencioso, acima das luzes da cidade, sem grandes promessas ou futuros elaborados, eles se escolheram. Não para consertar um ao outro, mas para caminhar juntos. Rachel encostou a cabeça no ombro de Elijah, seus olhos se fechando suavemente. Ela não precisava saber como seria o amanhã. Ela apenas sabia que havia sobrevivido, se tornado mais forte e encontrado a coragem de amar novamente. Elijah apertou suavemente a mão dela. Duas almas quebradas aprendendo a se recompor através da escolha mais simples, ficar. 6 meses depois daquela noite tranquila na varanda da cobertura, Rachel estava diante das altas portas de vidro de um centro comunitário recém-inaugurado em um bairro em crescimento no sul do Brooklyn. A placa na parede tinha um nome simples, esculpido à mão: Círculo da Esperança. Este não era mais um lugar onde ela trabalhava para os outros. Era a primeira organização que ela mesma construiu. A ideia surgiu em uma manhã de junho, enquanto ela conversava com Karen, sua antiga supervisora, e a amiga perspicaz que a guiou desde seus primeiros dias no antigo centro. Karen olhou para Rachel com orgulho, suavizando suas feições e disse: "É hora de você liderar seu próprio caminho." Elijah nunca interferiu na criação do centro. Ele apenas perguntou do que ela precisava, e então, silenciosamente, garantiu que tudo se tornasse realidade exatamente como ela desejava. Ele não a apressou, não moldou o resultado, apenas permaneceu com uma base firme sob seus pés. Rachel escolheu um local perto de casa, em uma comunidade onde as pessoas ainda hesitavam em dizer a palavra ajuda. Onde mulheres como ela, em seu passado, escolhiam o silêncio porque acreditavam que não havia um lugar seguro para pousar. Ela queria que o centro fosse mais do que um escritório. Precisava ser um refúgio, um espaço onde qualquer um que entrasse pela porta pudesse deixar para trás os fardos que carregou por tanto tempo. O dia da inauguração não teve faixas, nem repórteres, apenas pessoas que conheceram a escuridão se reunindo no brilho quente das luzes suaves da sala. Rachel se levantou para falar, sua voz calma, não mais trêmula como na sua primeira entrevista de emprego. Ela compartilhou sua jornada sem exageros ou evasivas. Falou do medo, da dor, de Derek, não com ódio, mas com firmeza. Ela não era mais apenas uma sobrevivente, era alguém vivendo plenamente. Elijah sentou-se na última fileira. Lily estava aninhada ao seu lado com Ted nos braços. Ele não tirou os olhos de Rachel, mas também não se destacou. Ele sempre soube que aquele momento pertencia a ela, a mulher que uma vez curvou a cabeça, agora a erguendo para abrir uma porta para o futuro com as próprias mãos. Uma semana após a inauguração, Rachel foi convidada para falar em uma pequena conferência para defensores da comunidade. Ela carregava uma sacola de papel cheia de bilhetes escritos à mão, deixados pelas mulheres que visitaram o centro. Palavras de gratidão, fragmentos de suas histórias, a marca seca de lágrimas. Quando ela se levantou ao microfone, não leu o discurso que havia preparado. Em vez disso, abriu as cartas uma por uma e leu suas vidas em voz alta. Ela terminou com uma única frase silenciosa que tinha mais peso do que qualquer grande declaração. Nós não precisamos de salvação. Só precisamos não ser abandonadas. Naquele dia, algumas pessoas na plateia choraram. Outras se levantaram para abraçá-la após a sessão. E Rachel percebeu que não havia apenas criado um lugar, ela havia reacendido uma crença que esfriara em muitos corações. Naquela noite, quando voltou para a cobertura, ela entrou na sala de estar e viu Elijah lendo enquanto Lily dormia no sofá, ainda segurando metade de um biscoito na mãozinha. Rachel ajeitou um cobertor sobre a filha, depois se virou para Elijah, a felicidade em seus olhos sem restrições. Elijah fechou o livro e perguntou: "Você está bem?" Rachel assentiu. "Nunca me senti tão eu mesma como agora. Ninguém poderia ter feito isso por mim. E o sentimento é liberdade." Elijah não disse mais nada.
Ele estendeu a mão no mesmo gesto silencioso de sempre. Não exigindo, não guiando, simplesmente oferecendo um lugar ao seu lado se ela escolhesse. Rachel avançou e descansou a cabeça em seu ombro. Ela sabia que este não era o fim de sua jornada. Mas para ela, era o marco mais importante. O dia em que ela não estava mais atrás de ninguém, mas caminhando à frente com confiança, com força e com um coração restaurado ao seu ritmo pleno e constante. Numa manhã suave de domingo, a luz do sol entrava na cozinha pela ampla janela de vidro, brilhando nos cachos macios do cabelo de Lily, enquanto ela se debruçava sobre seu livro de colorir na mesa de jantar. Rachel estava preparando waffles, e Elijah despejava cuidadosamente o xarope em pequenas tigelas, movendo-se com uma facilidade silenciosa, como se tivesse feito isso a vida toda. A cozinha parecia quente e imóvel, preenchida apenas pelo leve tilintar de colheres e pelo sussurro do giz de cera no papel. Lily levantou a cabeça, seus olhos claros estudando Elijah por um longo momento antes de se virar para Rachel e perguntar: "Mamãe, quando o tio Elijah vai ser meu pai?" A pergunta surgiu tão naturalmente como se estivesse esperando dentro dela por meses, esperando apenas a manhã bonita certa para deslizar no ar. Rachel congelou no meio do movimento, o açúcar de confeiteiro caindo suavemente de seus dedos, enquanto seus olhos encontravam os de Elijah, cheios de surpresa e um toque de algo terno que ela ainda não havia nomeado. Elijah também ficou parado, a toalha em sua mão pausada no ar. Lily não esperou por uma resposta. Ela continuou falando com uma certeza inocente. Ele faz tudo como um pai de verdade. Ele brinca comigo, me leva para a escola, acompanha a mamãe para casa quando chove e compra pipoca quando estou triste. O tio Elijah é gentil e nunca grita com a mamãe. E ele a protege também. Então eu acho que se ele fosse meu pai, nossa casa estaria completa. Um aperto subiu no peito de Rachel, não de choque, mas da maneira como Lily expressou verdades que o próprio coração de Rachel ainda não ousara falar em voz alta. Ela olhou para Elijah e encontrou seu olhar janela. Gentil, mas desta vez com algo silenciosamente esperando por baixo. Elijah caminhou até Lily, ajoelhou-se ao lado dela, colocou a mão na mesa e inclinou a cabeça. Bem, se eu realmente me tornasse seu pai, você me deixaria dar um beijo de boa noite na sua mãe todos os dias? Lily caiu na gargalhada e assentiu rapidamente. Sim, mas você tem que prometer nunca deixar a mamãe triste. Elijah assentiu com solene sinceridade. Eu prometo com toda a minha vida. Rachel mordeu o lábio, tentando impedir as lágrimas que se acumulavam nos cantos dos olhos. Ela se sentou ao lado da filha, envolveu um braço nos ombros de Lily e sussurrou. Sabe, querida, às vezes, para deixar alguém fazer parte da sua família, você não precisa apenas de amor. Você precisa de coragem. E eu acho que sou corajosa o suficiente agora. Elijah pegou a mão de Rachel, sua palma larga e quente como sempre, mas tremendo apenas um pouco, como se este momento fosse novo para ele também. Um homem que enfrentou tempestades, mas nunca havia entrado no mundo frágil de uma pequena família. Lily saltou da cadeira e envolveu os braços em volta dos dois. Então somos uma equipe agora, ela declarou. Mamãe, eu, o tio Elijah e o Ted também. Os três, dois adultos e uma criança, olharam um para o outro e sorriram, não com alegria ruidosa, mas com o sorriso silencioso e profundo de pessoas que vagaram pela perda, dor e confusão. E finalmente encontraram um porto seguro. Elijah beijou a testa de Lily, depois olhou para Rachel, seus olhos contendo uma pergunta que ele nunca expressou. Rachel não precisava de palavras. Ela apertou a mão dele, e isso por si só foi suficiente para dizer a ele que ele não estava mais à margem de suas vidas. Ele pertencia a elas, parte delas, uma base, um lar. O café da manhã passou com risadas, o doce cheiro de waffles quentes e as cores vivas se espalhando pelo papel de Lily. E naquela pequena cozinha, onde a luz do sol se inclinava pelo chão, uma família tomou forma, não por sangue, mas por amor, escolha e pela simples e corajosa pergunta de uma criança. Numa tarde tranquila de outono, a luz do sol entrava pelas janelas da cobertura, depositando um ouro suave sobre os pisos de madeira polida. Elijah estava na sala de estar, Lily brincava com Ted no tapete, enquanto Rachel estava sentada no sofá, com um livro nas mãos que ainda não havia aberto.
O silêncio era tão imóvel que quase se podia ouvir o batimento constante de seus próprios corações. Mas dentro de Elijah, tudo parecia mais cheio, mais alto, mais vivo do que nunca. Ele deu um passo à frente, sua voz quente, gentil, mas firme. Rachel, posso ter um momento para dizer algo importante? Rachel olhou para ele surpresa e curiosa e assentiu. Lily também se virou, sentindo que algo especial estava acontecendo. Elijah se ajoelhou, não diante de uma mão ou de uma cadeira, mas ali mesmo no tapete, seus olhos fixos nos de Rachel, inabaláveis e transbordando de emoção silenciosa. Rachel sentiu o batimento cardíaco dele se aproximando do dela. E naquele momento, todo medo, toda dúvida, toda ferida que eles carregaram parecia suavizar e desaparecer. Elijah tirou uma pequena caixa de veludo do bolso, abrindo-a para revelar um anel delicado e brilhante. Rachel ofegou. Lily gritou de alegria e Ted sentou-se ao lado dela como uma pequena testemunha do momento. Elijah se aproximou. Rachel, você me mostrou confiança. Você me mostrou como amar sem tirar. Como me sentir parte de uma família que não estava completa, mas estava cheia de coração. Eu quero caminhar adiante com você, não apenas como um companheiro, mas como alguém comprometido por toda a vida. Rachel sentiu as lágrimas subirem, seu coração batendo como asas em seu peito. Ela não falou imediatamente. Olhou para Lily e Ted, depois de volta para Elijah e, em seus pequenos gestos, encontrou coragem. Elijah segurou sua mão gentilmente e perguntou com solene ternura. Rachel Monroe, você quer se casar comigo? Construir uma vida comigo? Cuidar um do outro? Cuidar de Lily juntos e incluir o Ted também, como um membro real da nossa família? Lily bateu palmas. Ted estava firmemente abraçado entre seus braços, como se fosse um aliado honrado. Rachel riu por entre as lágrimas, seu sorriso brilhante de alegria. Ela assentiu. Sim, sim, por tudo o que você fez. Pela segurança, pelo amor e pela fé que encontrei novamente depois de tantos anos difíceis. Elijah levantou a mão dela e deslizou o anel em seu dedo, o gesto ao mesmo tempo terno e reverente. Lily pulou para cima e para baixo. Ted foi abraçado com mais força do que nunca, e os três ficaram sob a luz do sol que entrava pela janela da cobertura, onde velhas sombras e medos haviam perdido seu lugar para sempre. Rachel olhou nos olhos de Elijah e entendeu que, a partir daquele momento, cada escolha seria deles. Seu amor e sua família seriam construídos sobre confiança, coragem e momentos gentis como este. Elijah sorriu, beijou a testa de Rachel, depois se inclinou para beijar a de Lily, e até Ted recebeu um beijo como um membro de direito de seu círculo. Naquele momento, cada ferida, cada medo, cada memória dolorosa se dobrou silenciosamente atrás deles, deixando espaço apenas para alegria, amor e paz completa. Na luz suave do dia que aquecia a cobertura, Rachel estava perto da janela, olhando para a vasta cidade abaixo. Lily corria brincando pela sala com Ted em seus braços pequenos, enquanto Elijah se sentava no sofá, sua mão pousada gentil e firmemente sobre a dela. O espaço estava cheio de risos, luz e calma. Um contraste gritante com os meses de medo, preocupação e incerteza que Rachel viveu. A história deles não era apenas um romance entre duas pessoas. Foi o processo de cura de feridas profundas, um lembrete de que coragem, confiança e amor podem acalmar até as cicatrizes mais antigas. Rachel percebeu que ser protegida, ser amada e construir uma família não eram simplesmente golpes de sorte. Eram o resultado da fé, da resiliência e da escolha de acreditar naqueles que se mostraram dignos. Lily, com seu pequeno Ted, personificou o poder do amor e da confiança de uma criança, lembrando-nos que, às vezes, os gestos mais simples e sinceros podem mudar uma vida inteira. Esta história é um lembrete de que cada um de nós pode encontrar alguém disposto a nos proteger, caminhar ao nosso lado e nos ajudar a superar a escuridão, se abrirmos nossos corações e ousarmos acreditar novamente. Se esta história tocou seu coração, por favor, inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe o vídeo para não perder as histórias emocionantes que compartilhamos todos os dias. Adoraríamos ouvir seus pensamentos nos comentários, seus sentimentos, suas reflexões, os momentos da vida com os quais você se conectou, para que possamos continuar espalhando bondade humana e calor emocional juntos. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo no próximo vídeo.
desejando a todos saúde, alegria e paz em cada dia. Adeus e até as próximas histórias.